Amém, gente. Boa noite, a graça e a paz a todos. Vamos ficar em pé, nós vamos iniciar aqui o nosso estudo. Tivemos um probleminha técnico aqui, mas já foi resolvido. Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai, obrigado mais uma vez por podermos estar aqui na Tua presença, poder estar com a Tua igreja, com os nossos irmãos em Cristo. Obrigado pelas pessoas também que estão em casa, que vão acompanhar esse culto de estudo, que o Senhor possa estar abençoando cada vida, falando aos nossos corações, ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa tratar, que o Teu Espírito Santo possa trabalhar, segundo essa palavra que for ministrada essa noite, Pai, e que o Senhor possa tocar nos corações, e que saiamos daqui, aprendendo mais sobre o relacionamento com o Senhor, com a Tua palavra, e ó Deus, que possamos sair daqui conduzidos pelo poder do Teu Espírito Santo. Abençoe essa noite, ó Deus, esse estudo, é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, por favor. Nós vamos falar hoje sobre a providência divina diante das ansiedades que nós enfrentamos na vida. Semana passada, se tudo deu certo, Felipe falou sobre obediência em meio à ansiedade. Não sei quem participou, mas ele falou sobre isso. E hoje a gente vai falar da providência divina enquanto nós estamos ansiosos, tá? Então nós vamos falar um pouquinho dessa providência que Deus prepara para mim e para você quando eu e você estamos enfrentando a ansiedade, tá? Então vamos lá, vamos abrir em Mateus capítulo 6. Mateus sempre é a base desse estudo que nós estamos falando sobre ansiedade. E nós vamos ler o versículo de número 28 ao 30. Mateus capítulo 6, versículo 28 ao versículo de número 30. Amém. Todos acharam aí? Diz assim então a palavra, vamos lá. É isso? 6, Mateus 6, eu abri no 28, a cabeça. Versículo 28. Nos diz assim então a palavra do Senhor. E por que se preocupa com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, contudo, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas estas coisas ou de todas elas. Somente até aqui já deu para entender, né, sobre essa providência então divina que Deus tem preparado para nós no meio da ansiedade. Então vamos falar um pouco aí do texto. O cuidado de Deus pelo seu povo é visto em cada página da Escritura. Jesus proíbe, porém, a demasiada ansiedade sobre a vida, porque isso revela falta de confiança no cuidado amoroso do nosso Pai. Então, se a gente for pegar de Gênesis até Apocalipse, o que a gente vai ver? A primeira coisa que a gente vê, o cuidado de Deus. Em todos os eventos históricos do passado, do presente e no futuro que vai acontecer, nós vamos ver o cuidado de Deus em cada detalhe da história, tá? Então, o que aconteceu no passado, o que acontece no presente, o que vai acontecer no futuro, nós enxergaremos tranquilamente o cuidado de Deus sobre nós. O que Jesus então fala, ou o que Ele proíbe? Essa ansiedade demasiada na minha vida e na sua vida. Por quê? Se eu fico ansioso demasiadamente, ou seja, além do normal, uma das coisas que eu estou identificando para Deus ou para Cristo é que eu não tenho confiança. E isso a gente tem que pensar um pouco, que a falta de confiança gera desespero. Agora,
quanto mais eu confio, mais eu fico em paz. Então Jesus ele fala, olha, cuidado com a ansiedade demasiada na sua vida, porque essa ansiedade ela pode revelar a falta de confiança que você tem no cuidado de Deus. Se a gente olhar para a Bíblia, a gente vai ver que alguns personagens tiveram essa ansiedade demasiada, e que resultou no quê? Na incredulidade, na falta de fé. Se a gente olhar naquele texto onde Moisés ele sobe ao monte para orar, e ele fica lá por um prolongado tempo, os judeus que estavam ali embaixo, esperando Moisés chegar, eles faltaram confiança, ou faltou confiança na vida deles. Eles disseram o quê? Arão, vamos preparar então um bezerro de ouro, para que a gente então possa ter um Deus para servir e para adorar, e que lute por nós. Essa falta de cuidado, ou essa falta de confiança, não confiando no cuidado de Deus, trouxe destruição para a nação de Israel, né? Então a gente vê que o excesso da ansiedade nada mais é do que a falta da confiança que Deus está cuidando das nossas vidas. Confesso que eu já passei por isso e você deve ter passado, né? Aquele coração palpitante, aquele medo do amanhã, aquele desespero de falar, será que vai dar certo tal coisa? Ou o excesso de lutas que a gente passa na vida, vem aquela aflição, aquele medo, aquela preocupação aumentada no nosso coração, e isso revela um pouco que a gente não está confiando naquilo que Deus está fazendo por nós, né? Lembra dos discípulos, enquanto estavam enfrentando aquela tempestade? Jesus estava dormindo, eles acordam a Jesus e falam, o Senhor não se importa com aquilo que a gente está passando? E Jesus fala, homens de pequena fé, por que vocês duvidaram, né? Então, essa ansiedade demasiada é a falta de confiança no cuidado amoroso do Pai para com as nossas vidas, tá? A preocupação excessiva por nossas questões mundanas revela em que realmente nós confiamos. Todas as vezes que você estiver passando por luta, faz essa meditação ou esse pensamento. O porquê que eu estou preocupado? O porquê que eu estou desesperado diante daquilo que eu estou passando? E pode ser que isso está ligado à falta de confiança no Senhor. Então Jesus ele direciona o nosso olhar para o cuidado do Pai Celestial, um pouquinho acima no texto de Mateus 6, pelas aves. Vamos ver lá no texto, por favor? Ele fala da erva, né? E se a gente for pegar no versículo 26, ele fala assim, ó: observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem mais, ou muito mais do que as aves? Jesus ele traz uma reflexão aqui. Ele diz assim, né? Olha para as aves do céu. Ele falou do lírio, depois no 28, né? Mas ele falou primeiro, olha as aves do céu. Vocês já viram as aves do céu? Pardal, rolinha, que tem um monte aqui no Brasil. E a gente vê que todos eles são sustentados. Eu fui para a praia agora esses dias de férias, e a gente vê os pardais e as pombinhas, rolinhas chegando ali na praia, elas se alimentam do quê? Das migalhas. É um restinho de milho, é um restinho de uma porção que alguém pediu, é um farelo de pão que caiu. E a gente olha para aquilo e Jesus fala, olha para as aves. Eu estou sustentando uma ave. E gente, diante da nossa vida, qual que é o valor de uma ave? Eu sei que tem aves caras hoje, né? De 2 mil, 5 mil, 20 mil. Mas perto de uma vida, não vale nada, né? Então Jesus está falando, olha, você está tão às vezes preocupado e você deve focalizar nas aves. Olha para as aves. Eu estou cuidando delas, eu estou suprindo as necessidades, né? Elas são bem alimentadas, elas são supridas. E o zelo divino pelos efêmeros lírios do campo também, que são muito bem vestidos, mas que o sol vem, faz murchar aquele lírio do campo e aquilo lá não serve para mais nada. Ele fala então, olha para as aves e olha para os lírios do campo. E ele diz, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu
como eu visto o lírio do campo. Então a gente tem que entender que se Deus cuida de uma ave, gente, que não tem valor algum, cuida de um lírio do campo, ele faz crescer, ele faz brotar, faz dar a sua planta ali, a sua flor, e amanhã lançado ao fogo, você acha que ele não vai cuidar de nós? Jesus está tentando mudar, ou que eu e você mudemos o nosso foco. Abram comigo agora em Romanos, capítulo de número 8, por favor. Romanos, capítulo de número 8. Tem algumas coisas importantes que nós precisamos saber. Romanos, capítulo 8, o versículo... Vamos pegar aqui o versículo de número 31, Romanos 8, 31. Acharam? Diz assim, ó: que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Presta atenção nesse texto aqui, que nós vamos entrar um pouquinho nele aqui para a gente entender algumas coisas. Deus, para salvar, para mostrar o seu amor por nós, Ele não poupou o seu próprio filho. Então fique pensando no cuidado, no amor que Deus tem por você. Ele pegou o seu filho unigênito, Ele pegou o seu único filho. A Bíblia fala que Jesus, Ele assumiu a forma de homem, de servo, e Ele veio aqui à terra. E o amor de Deus foi tão grande por nós, que o filho dele foi sacrificado por mim e por você naquela cruz. Agora olha o que ele diz aqui, ó. Deus que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós os entregou, será que não também nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ou seja, se Deus deu o seu filho por mim e por você, você acha que ele não vai suprir as nossas necessidades? Se Deus não poupou o seu próprio filho, entregando por mim e por você naquela cruz, será que ele vai deixar faltar o pão na minha casa? Será que ele vai deixar faltar o sustento para a minha vida e para a sua vida? Será que ele não vai dar graciosamente todas as coisas que nós necessitarmos enquanto nós estivermos aqui na terra? Então o excesso da ansiedade nada mais é do que nós tirarmos os nossos olhos daquilo que Deus fez por nós através de Cristo e ficar colocando os nossos olhos nos nossos problemas. E gente, se tem uma coisa que nos deixa desesperado, aflitos, é ficar olhando para o problema que nós estamos passando. A gente começa a enxergar gigantes, e na verdade não são gigantes. Eu gosto de uma expressão que os espias, gosto assim, no modo de dizer, tá? Quando eles voltam com o relatório, quando eles foram espiar a terra de Canaã. Foram 12 espias. 10 voltaram com relatório negativo, dizendo o quê? Nós fomos lá na terra prometida, nós espiamos a terra prometida. Agora eles falam uma coisa que é muito interessante, eles falam assim: aos nossos olhos a gente enxergava a nossa própria vida como gafanhoto. Sabe o que eles estavam querendo dizer com isso? Que aquela terra seria impossível eles entrarem, pelo tamanho daquele povo judeu. E aí Caleb e Josué, eles voltam com um relatório totalmente contrário. Eles falam assim: a terra é de gigante mesmo, só que nós não somos gafanhotos, porque Deus colocou essa palavra, e Ele falou que aquela terra seria a nossa. Está dando para entender, gente? Caleb e Josué, eles olharam não para as circunstâncias, eles olharam para o poder de Deus, eles olharam para a providência divina, eles olharam para o cuidado de Deus para com a vida deles e na fidelidade de cumprir a sua palavra. Então, quando a aflição chegar na sua vida, olhe para o Senhor, tire os olhos do problema. Aí eu falando isso, você fala: ah, mas é fácil, né? Não é fácil, porque a nossa mente, ela é condicionada às vezes a ficar concentrado naquilo que está ruim, concentrado em tragédia, em desgraça e assim por diante. E aí, automaticamente, a gente produz pensamentos ruins, catastróficos, que não vai dar certo, que as coisas vão dar errada, e que a enfermidade vai vir para matar, que o problema vai vir para me destruir.
e a gente não consegue enxergar o lado bom da coisa nunca, tá? Então, Deus não propôs o seu próprio Filho para abençoar a mim e a você. Será que Ele não vai dar graciosamente tudo aquilo que a gente precisa? Agora, não confunda, gente. Deus, Ele supre necessidade, tá? E quando Ele quer prosperar alguém, Ele prospera. Porque tem muita gente que fala assim, eu sirvo a Deus, mas eu não moro na melhor casa, eu não tenho o melhor carro, né? Fica nessa teologia de que quem serve a Deus não pode ser pobre. Para com isso, né? Quem serve a Deus pode ser pobre sim. Jesus, Ele veio numa das famílias mais pobres. Jesus não teve lugar para nascer no hospital. Ele nasceu aonde? Uma manjedoura, né? Na estrebaria ali, num lugar onde os gados ficavam. Porque ele estava fugindo, porque senão, eu esqueci o nome, não era Potifar, né, que fala não, nossa, fugiu da minha cabeça, o que estava governando lá, Israel, que estava ali à frente, perseguiu ele, queria matá-lo, e ele nasce num lugar que aos nossos olhos, seria pior do que o SUS, e a gente fala, nossa, mas Jesus então, pense assim, Ele vai suprir as necessidades, Ele não vai deixar faltar. O que comer, o que beber e o que vestir, tá? Vamos para frente então. A proibição de Cristo, posteriormente Jesus nos lembra que a ansiedade excessiva, ela também é fútil. No versículo 27 de Mateus, se você puder voltar comigo lá, Mateus 6, vamos ler o versículo de número 27. Não era Potifar não, viu gente, era outro nome, mas eu vou lembrar até o final da mensagem aqui. Versículo, Herodes, Potifar é de José, né? Lá do Egito, Herodes, que fez o plano para matar Jesus, né? Jesus ele fala então que a ansiedade excessiva, ela é fútil, ou seja, não tem valor nenhum. Versículo 27 diz assim, quem de vocês, por mais que se preocupe, ou por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ele está dizendo que o excesso da ansiedade não traz benefício nenhum, pelo contrário, traz malefício. O excesso de ansiedade deixa eu e você doente, sabia disso? O excesso de ansiedade dá arritmia cardíaca, dores no corpo. Eu poderia falar um monte aqui, né? Coceira na pele, o quê? Pressão alta, dor nas costas, na coluna. Gente, o excesso de ansiedade, ele pode trazer inúmeros prejuízos para as nossas vidas, na questão da saúde. E Jesus está dizendo para nós, olha, por mais ansioso que você esteja ou preocupado, não vai alterar nada no curso da sua vida. E por que a gente fica ansioso então? E por que a gente fica preocupado? Eu acho que de vez em quando a gente faz igual o salmista, né? A gente fala, por que está abatida a minha alma? Por que perturba dentro de mim? Né? Eu voltei de férias no sábado, aí descansei domingo, segunda já comecei a trabalhar. Aí vem uma avalanche de coisas, né? De problemas. E aí chega terça, quarta-feira, meu coração já estava assim já, né? Eu falei, será que é excesso de café ou excesso de preocupação? Os dois, mas preocupação. Só que a preocupação não resolve problema. Seria bom se ela resolvesse, né? Mas o excesso de preocupação não resolve, pelo contrário, gera mais problema ainda. E aí o que a gente tem que fazer nessas horas? Senhor, aquieta o meu coração, aquieta a minha alma. Aquieta porque as perturbações elas vêm, mas eu tenho que dominar as perturbações da minha mente, no meu coração, tá bom? Então Jesus ele nos lembra, né, que a ansiedade excessiva ela é fútil, mas a proibição de Cristo vem acompanhada de uma alternativa reconfortante, como Calvino descreve. Presta atenção nisso, Embora os filhos de Deus não sejam livres do trabalho e da ansiedade, podemos dizer corretamente que eles não precisam ficar ansiosos sobre a vida. Eles podem aproveitar repouso tranquilo por causa de sua confiança na providência de Deus. Então, eu e você, irmãos, a gente pode aproveitar e ficar tranquilo e descansar tranquilo
na providência de Deus. Eu posso ficar tranquilo que Deus vai providenciar aquilo que eu e você precisamos. Agora, não é naquela cultura, né, do preguiçoso. O preguiçoso, ele quer que o mundo termine em rede e em água de coco. Não vai terminar. O descansar aqui não é ficar deitado dormindo. Precisamos dormir, descansar, fato. O descansar aqui é aquietar a nossa alma. Deus vai providenciar. Como? Não sei. Eu sei que Ele usa meios para abençoar a minha vida e a sua vida, tá bom? Nessa única palavra também reside a chave para viver fielmente apesar da contínua ansiedade. Qual que é a palavra? Providência. Então, todas as vezes que eu e você ficarmos ansiosos, lembra dessa palavra, providência. Duas coisas, providência no passado, daquilo que Deus já fez, e a providência no presente. Olha para o passado. Eu e você temos que, em algumas vezes, em alguns momentos da vida, olhar para o passado. Gente, quando eu casei com a Ana, 16 anos atrás, o meu primeiro salário como pastor foi R$1.000. R$1.000 em 2007. Não é o mesmo valor de hoje, os R$1.000 era um pouquinho a mais. Só que nós vivemos por mais de 2 anos, 3 anos com esse salário de R$1.000. Se eu não confiasse na provisão divina, eu ia ficar louco. E antes, né, de ser pastor, antes de trabalhar na Honda também, eu trabalhei na casa de recuperação. Em 2002, 2004, mais ou menos isso. Meu salário era de R$300. Eu sei que eu não tinha um pardal para dar água, não tinha nada, né? Não era casado, não tinha namorada. Como que você namora com R$300 por mês também, né? Não vai dar lanche, né? Não vai dar nem para pagar lanche para namorado. Enfim, nesses 2 períodos, né, tanto na minha parte de obreiro e depois como pastor na primeira igreja, eu pude experimentar a provisão divina. Em coisas pequenas, em coisas grandes. Coisas pequenas. Às vezes chegava alguém em casa, Ana com vontade de comer doce, chegava uma irmã com doce, com bolo. Coisas assim, gente que vinha de Rio Claro, eu senti de vir aqui fazer uma visita, eu falava, meu Deus, vai gastar mais ainda, eu ficava preocupado, né? Aí as visitas chegavam com cesta básica, com um monte de coisa, roupas, nunca faltou nada, gente. Aliás, eu acho que Deus permite isso, e nós vamos tratar daqui a pouco sobre isso, para que a gente possa experimentar a providência dEle. Né? Eu acho que às vezes Deus fala assim, eu vou deixar ele passar por algumas necessidades, para ver aonde está o coração dele. Lembra daquela palavra de Deuteronômio 8? Eu vou deixar, acho que o povo tem um pouquinho de fome. Porque quando a gente está com fome, ou você perde a fé, ou você ganha mais fé. Né? Ou o homem fica nervoso, né? Bate na esposa. Enfim, Deus permite algumas situações, para que a gente possa confiar na providência dEle. Tem uma história que me choca muito na Bíblia, que é aquela viúva, se eu não me engano, aquela viúva de Sarepta, né? Que o profeta chega para ela, para que ela faça um bolo para ele. Ela falou assim, meu senhor, eu vou fazer o bolo, nós comemos junto, depois a gente faz uma oração e morre. Eu, meu filho e você, porque eu não tenho mais nada dentro de casa. Né? E é interessante que ela obedeceu a palavra do profeta, e a Bíblia fala que nunca faltou o pão na casa dessa mulher. Ela experimentou a providência divina. Aquela outra que perdeu o marido também, que chega para o profeta e da questão do azeite, vocês lembram da história? Não tinha mais nada, os credores estavam cobrando. E aí ele fala, você vai pegar vasilhas e você vai encher, vai pegar o azeite, você vai encher de azeite, você vai vender o azeite para que você tenha o sustento para você e para os seus filhos. E a palavra fala que com um pouquinho de azeite ela encheu várias vasilhas, providência divina. Uma coisa espetacular que aconteceu no passado com o povo judeu no deserto, cair pão do céu, brotar água da rocha, mar se abrir, rios se abrir, codornizes caírem do céu para que eles pudessem se alimentar com carne, providência divina.
O texto de Deuteronômio 8 fala que a roupa e a sandália que o povo judeu saiu do deserto lá, do Egito, caminhou no deserto até chegar a Canaã, ela durou 40 anos, providência divina. Então, irmãos, eu e você, nós precisamos olhar com os olhos para o cuidado de Deus e falar, eu sei que Ele vai providenciar, eu vou fazer o possível. O que é o possível? Estudar, trabalhar, acordar cedo, se preparar para as coisas da vida, isso é eu e você, administrarmos os recursos que Deus está dando. Lembra quando Jesus ele multiplica pães e peixes? Sobrou quantos cestos na primeira multiplicação? Quem se lembra aí? 12 cestos. O que Jesus falou? Dá para os peixes, vamos alimentar. Não, guarda, porque vai ser útil para algum outro momento. Administrou. Então eu e você precisamos ter sabedoria para administrar. Dentro disso, Deus vai providenciar aquilo que a gente precisa, né? Nós não somos e não devemos ser aquele assim, eu vou passar tudo no cartão de crédito e Deus vai me mandar a provisão no mês que vem. Não vai, não vai. A não ser que, né, você tenha meios para pagar o cartão, sem problema nenhum. Mas não, eu vou usar minha fé. Não, isso não é fé, isso é insanidade, isso é falta de responsabilidade, né? Eu vou gastar porque eu não sei o dia de amanhã. O amanhã, se você não morrer, ele vai chegar, né? O dia 15, dia 20, dia 5 do mês que vem. Então cuidado, tá? Saiba administrar os recursos que Deus tem te dado. O catecismo também de Heidelberg define providência da seguinte maneira. Olha o que eles dizem. A providência é a força onipotente e onipresente com que Deus, pelas suas mãos, sustenta e governa o céu, a terra e todas as criaturas. O que eles chegaram no consenso nesse catecismo aqui, foi que a onipotência de Deus providencia todas as coisas para mim e para você. O que é onipotência? Deus tem poder acima de todas as coisas. E a onipresença Deus está presente em todos os momentos. O que mais que eles falaram? Todas as coisas não nos sobrevêm por acaso, mas de sua mão paternal. Vocês lembram de alguma palavra que Paulo falou? Ele fala assim que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Nesse catecismo eles falaram que todas as coisas também não nos sobrevêm por acaso. Tem um propósito. Qual que é o propósito? Cooperar para o meu bem e para o seu bem. Até as coisas ruins, tá? Nossa ansiedade, portanto, não é por acaso, não é um acidente. Ela vem de sua mão paternal. Vocês vão entender, tá? Eu li à tarde isso aqui, eu falei, meu Deus, que loucura. A ansiedade vem de Deus? Não é estranho pensar isso? Por que a ansiedade vem de Deus? E nós vamos entender um pouquinho, tá? O que é ruim? O excesso da ansiedade. Quando eu excedo a ansiedade, isso é ruim para mim e para você. Agora, a boa ansiedade, vocês vão entender o porquê que ela é boa para mim e para você, tá? Então, ela vem da mão paternal de Deus, a ansiedade. Você acredita nisso? Nós devemos acreditar se desejamos esmagar as garras do medo que nos paralisa. Se devidamente enquadra e tratada, a ansiedade oferece uma oportunidade de cultivar dependência e calorosa comunhão com Deus de toda a consolação. Sabe o que ele está falando aqui, o autor? Eu achei muito profundo esse ensino. Que a ansiedade, sabe o que ela vai fazer comigo, com você? Ela vai nos empurrar para Deus. Eu vou até mudar um pouco a ansiedade, vou acrescentar aqui a palavra preocupação, medo, insegurança. Quando os homens do passado, as mulheres do passado tinham preocupações, eles faziam o quê? Quando Davi estava diante de uma batalha, ele fazia o quê? Não se lembram, gente? Ele orava, ele buscava a presença de Deus, ele se colocava diante de Deus. Então a ansiedade e a preocupação não é ruim. Ela é boa porque ela nos leva até a presença de Deus. Senhor, eu tenho essa causa diante de Ti. Lembra de Ana? Antes dela ter Samuel, como que ela vivia? Ansiosa, preocupada, chorosa, chorona.
ela ficava irada com a Penina que perturbava ela. Eucana te ama, mas ele não te deu filho, você não tem filho, mulher. E ela ficava chateada com aquilo. A preocupação, a ansiedade, os medos fizeram o que com ela? Que ela buscasse a presença de Deus na vida dela. E através do seu choro, através da sua oração, Deus presenteou ela com Samuel. Então a ansiedade, ela não é ruim. Ela é ruim quando ela extrapola, tá? Deu para entender isso aí? Richard Sibbes também, de maneira sensível, ele propõe: se considerarmos o amor paterno que há nas suas aflições que nos chegam, quão moderadas elas nos serão e adoçadas e santificadas no que se refere a nós, como pode isso se não ministrar consolo nos maiores desconfortos aparentes? Ele está dizendo que nos momentos de preocupações, de medo, de ansiedade, sabe o que a gente desfruta, gente? Do conforto de Deus na nossa vida. Quando o salmista fala, por que está abatido a minha alma, por que perturba dentro de mim? Sabe o que ele mesmo depois ora falando? Espere em Deus, pois ainda eu o louvarei. Ele experimentou conforto. Davi, que foi um dos maiores personagens bíblicos, os melhores, presta atenção nisso, gente, os melhores salmos que Davi escreveu, não foi em momentos de vitórias. Aliás, foi em momentos de vitória que ele escorregou. Ele falou, não, eu não vou para a guerra não, deixa a turma aí. Eu vou ficar aqui no meu palácio, dar uma descansada de boa, e foi aí que ele caiu com Batseba. Agora, nos momentos difíceis, a gente vai ver os melhores salmos. Nos momentos de mais dores, irmãos, eu e você vamos experimentar as maiores provisões e providências divinas nas nossas vidas. Você crê nisso? Que Deus possa ministrar essa palavra no meu e no seu coração essa noite. Paulo faz uma descrição de sua aflição, dizendo que ele tinha um espinho localizado em sua carne, que Deus se recusava a tirar. Paulo tinha algo que era um espinho na carne dele. Alguém já se feriu com espinho? Já feriu? Ele causa dor. E quando você está tentando tirar o espinho, causa mais dor ainda, até você tirar esse espinho. Sabe o que Jesus falou com Paulo? Eu não vou tirar o seu espinho, eu vou deixar esse espinho aí em você. Imagine, você tem lá uma rosa, você fica com o espinho de uma rosa, e todas as vezes você vai fazer alguma coisa com a mão e bate no espinho, você vai lembrar, né? Fala assim, nossa, mas esse espinho está aqui ainda. Jesus falou, Paulo, eu não vou tirar o espinho de você. O que ele vai fazer então, gente? O que ele falou para Paulo? Eu não vou tirar o espinho. Ao invés de retirá-lo, ele confortou o seu servo Paulo, dizendo, a minha graça te basta. A minha graça, na NVI fala, a minha graça é suficiente para você. Eu não vou tirar o espinho de você. Algumas dores elas vão permanecer na minha vida e na sua vida. Ao invés então de tirar, ele confortou. E ele disse, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Vamos entender isso agora melhor para a nossa vida. Quando eu estou preocupado, quando eu estou ansioso, quando eu estou aflito e me achego a Deus, sabe o que Ele vai fazer para mim e para você? Ele vai manifestar o poder dEle sobre a minha vida e sobre a sua vida. E é isso que Ele está falando. O meu poder, Fernando e vocês que estão me ouvindo aqui, ele vai ser aperfeiçoado quando você se torna uma pessoa fraca. Quando você tem dores, quando você tem ansiedades, quando você tem medos. Paulo fala isso. Paulo enfrentou dizendo, olha o que ele disse, Paulo, né? Ele falou que ele se gloriava nas suas fraquezas, para que sobre ele repousasse o poder de Cristo. E Paulo disse, eu sinto prazer nas fraquezas por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Isso está lá em 2 Coríntios 12, de 7 a 10. Paulo conseguiu enxergar que a ansiedade, a preocupação, o medo e até os espinhos que ele tem na carne, as fraquezas que ele tem na carne, vai cooperar para o seu bem. Ele entendeu que o poder de Deus era aperfeiçoado quando ele era fraco. Ele entendeu que quando ele era fraco, Deus o fazia forte. E foi o mesmo que Davi entendeu.
E foi o mesmo que tantos personagens bíblicos entenderam, que não era a força dele, que não era o poder dele, mas era o poder de Deus. Irmãos, eu tenho muito medo, né, de achar que a gente é muito forte e tomar uma rasteira na vida, porque a palavra de Deus fala que aquele que está de pé, cuidado, para que não caia. Não, eu sou o cara, eu enfrento tudo, eu não tenho medo. Calma, menos, né? Eu sou fraco, eu preciso do Senhor. E é nessa hora que eu vou experimentar da provisão divina. É nessa hora que eu vou experimentar o cuidado divino. É nessa hora que eu vou experimentar a graça redentora de Cristo sobre a minha vida, e você vai experimentar sobre a sua vida. A dolorosa aflição, pela providência de Deus, cumpriu a obra redentiva do Senhor no apóstolo Paulo, através dele. Assim também nossa fraqueza pode nos levar a um amor maior pelo Salvador e repúdio pelas coisas desse mundo. Agora a gente vai entrar num negócio um pouquinho mais profundo, que também é legal para a gente aprender, tá? Além de Deus aperfeiçoar o poder dele quando nós somos fracos, ele faz uma coisa também interessante. Vamos prestar atenção, que eu já estou quase terminando aqui o estudo. Vamos lá. Flávio ofereceu essa esperança ao incessantemente ansioso e desanimado cristão. A sabedoria de Deus ordenou essa aflição sobre o seu povo para fins e usos graciosos. Ele a usa para fazê-los mais sensíveis, vigilantes, atentos e cuidadosos em seus caminhos, para que eles possam evitar e escapar das muitas ocasiões problemáticas. O que ele está falando aqui então? Que Deus permite a aflição em mim e a você, para tornar eu e você mais cautelosos também na vida, para tornar eu e você mais vigilantes, mais atentos, mais cuidadosos. Porque quando a gente está sofrendo, irmãos, a gente fica sensível, a gente fica mais atento às coisas, às circunstâncias da nossa vida, tem um pouquinho mais. Em grandes proporções, ou provações, o que parece ser uma armadilha pode ser uma vantagem. E aí a gente pensa, uma ansiedade vantajosa? Como assim, né? Primeiro, presta atenção, são 3 pontos e eu já vou terminar aqui a mensagem. Esse Flávio aqui, que era um teólogo, ele diz assim: doenças do corpo e angústias da mente servem para amargar os confortos e prazeres deste mundo para você. Eles fazem com que a vida seja menos desejosa para você do que para os outros. Elas fazem da vida mais pesada para você do que para os outros, que apreciam mais os seus prazeres e delícias. Sabe o que ele está falando, irmãos? Que Deus permite a luta, para que a gente deixe de amar um pouquinho mais esse mundo. Pastor, que doideira é essa? Sabe qual que é essa doideira? Eu e você não somos daqui. João fala que eu e você não devemos amar o mundo nem as coisas que há no mundo. Esses dias, um teólogo que eu sigo, que é o pastor Augustus Nicodemos, ele falou também essa verdade, que Deus permite a luta para que eu e você percamos o amor para as coisas desse mundo. Sabe o amor pelas coisas desse mundo? Amor demais pela casa, amor demais pelo carro, amor demais pelos bens materiais. Para que, gente? Aqui é passageiro. Eu amo demais a casa que eu tenho, nossa, tira tudo menos a casinha minha, Senhor. Aí Deus manda a luta, fala, tira esse apego às coisas materiais, filho. Jó, ele é um bom exemplo disso, ele perdeu tudo que ele tinha, gente, tudo. E às vezes a gente fica tão preocupado com essa vida terrena, sobrecarregado, ansioso, não dorme. Deus falando, filho, não é aí sua vida, aqui é só uma breve passagem, isso aqui vai passar, gente, vai acabar. Se eu moro na mansão mais chique de Ribeirão, ou no casebre mais pobre, não importa, vai passar. O rico e o pobre, eles vão para debaixo da terra do mesmo jeito, ou vão morrer queimados, sei lá,
no naufrágio de navio, a gente não sabe como que a gente vai morrer. Tem cristão que morreu em acidente de avião queimado. Alguns morreram afogados, outros morreram martirizados. A gente não sabe como vai ser o nosso fim. O fato é que a luta vem para a gente perder um pouco do gosto por essa vida, mas não no sentido de viver amargurado, não é isso. É para não viver preocupado mesmo. Ai, mas e o alimento? Ai, hoje eu fui no mercado, quase que eu caí de costa. Falei, Jesus, onde eu estava nesse aumento que eu não vi? Estava na praia. Aí eu voltei e falei, Jesus, subiu tudo. Vai ver, legume está caro, fruto está caro. Então as aflições vêm para falar assim, vai ficar caro mesmo, porque você não é daí. Aí é uma passagem, vai acabar. Deu para entender isso, gente? Deu mesmo, sinceramente? O duro é a gente compreender, no sentido de aceitar. Que a gente quer ter uma vida tão confortável às vezes, e Jesus quer tirar o conforto. Lembra da mãe, águia? Sabe o que ela faz com o filhote dela? Antes de nascer, ela faz um ninho. E a gente fala, nossa, ela deve fazer um ninho maravilhoso, né? Não, o ninho dela é de espinhos. Você fala, nossa, mas que doideira é essa? Ela faz um ninho desconfortável para que o filho dela cresça e não fique como chupim, né? Você já acompanhou, já viu quem faz manejo de gado? Quando ele quer tirar o bezerro da vaca, o que eles fazem? Você já viu? Ou eles põem um negócio no pescoço deles, ou eles põem um negócio no focinho. Para quê? Para impedir que ele mame na mãe. Porque senão, bonitão, com 6 meses, 1 ano, 2 anos, está mamando na teta da vaca, da mãe. Já viu criança de 4, 5 anos mamando na mãe? Você não fez isso, né? Ah, graças a Deus. Sai fora, Deus não quer isso. Então ele fala, eu vou tirar o apego através de lutas para você entender que você não é daqui. Por que pessoas morrem? Primeiro porque o pecado entrou. Segundo, para mostrar, a sua vida não é aqui. Às vezes eu volto, esses dias eu fui num velório de uma pessoa que morreu de acidente de moto, né? Nossa, a bizinha não passava dos 30, né? 20. Eu falei, meu Deus, será que ela traz alguma coisa para nós? A vida não é aqui, se você acelerar muito, não vai ser muito mesmo aqui, né? Vai vir mais rápido a sua morte. Então a gente tem que entender que não é aqui. Então ele vai permitir a luta sim, ele vai permitir essa ansiedade, esse medo, essas preocupações, tá? Então, elas fazem da vida mais pesada para que você, do que para os outros que apreciam mais os prazeres do mundo do que os prazeres e as delícias de Deus. Ainda mais, podem facilitar a morte e fazer com que a separação com este mundo seja mais fácil para você. Sua vida é de pouco valor para você agora por causa dos fardos pesados que você carrega nas suas costas. Deus sabe como usar essas coisas no caminho da divina providência para teu grande benefício. Então a primeira coisa que você tem que aprender, a luta vai vir, para Deus falar, olha, não fica apegado com as coisas desse mundo. Paulo entendeu isso, sabe o que ele falou? Viver é Cristo e morrer é lucro. Paulo tinha depressão? Não. Paulo entendeu. Ele falou assim, por mais lutas ou menos lutas que eu passo aqui na terra, por mais sabores que eu experimento das coisas dessa vida, nada se compara àquilo que eu vou ter no céu. Paulo entendeu isso. Tem cristão que se chegar hoje e falar assim, se Jesus hoje te chamar para ir para o céu, ele fala, não, calma, eu não casei, eu não comprei minha casa, ainda não troquei meu carro que eu queria, eu tenho sonhos. Qual que é o sentido disso? Paulo falou, vivo Cristo, e a morte para mim é lucro. Porque nem olhos viram, nem jamais penetraram no ouvido do ser humano, penetrou no coração do ser humano, aquilo que Deus tem preparado para nós, tá? Segundo lugar, vamos lá. Primeiro, então, ele deixa a gente ter luta para a gente olhar para a vida de forma diferente e ter uma esperança maior para as coisas do céu. Segundo, a ansiedade também nos leva, a preocupação, a uma comunhão mais próxima com Deus. Quanto maiores os seus perigos, mais frequentemente você se aproxima de Deus. Está tudo bem, gente. Deus sabe disso. Se eu só vou para Deus quando aperta. Ele sabe disso. Ou você acha que Ele não sabe? É Ele que permite.
Ele que fala assim, eu vou deixar ele passar por isso, porque eu quero ele mais perto de mim. E gente, graças a Deus que ele faz isso. Graças a ele que ele faz isso. Espinhos, problemas, dificuldades. Filho, eu quero você mais perto de mim. Irmãos, como eu disse de Davi, os melhores salmos foram em momentos de dores, em momentos de luta, em momentos de perseguição, em momentos que Saul estava prestes a matar ele, Deus livrava ele da morte. Foi nesses momentos que ele experimentou os maiores milagres na vida dele. Então, a ansiedade, a preocupação e o medo, nós experimentamos nos momentos de tormentas na vida. E nós experimentamos porque Deus quer que eu e você nos aproximemos dEle. Tá? Eu li um texto, eu vou repetir aqui para vocês, rapidinho, abram comigo lá em Oséias 6. Eu acho tão interessante esse texto aqui do profeta. Oséias capítulo 6. Olha o que ele diz no versículo 1, ó. Venham e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele fez a ferida, ou Ele feriu, mas vai atar, ou vai restaurar as feridas, vai ligar as feridas novamente. Agora não sei se você percebeu, Oséias ele começa falando o quê? Vinde e o quê? Voltemos para o Senhor. A ferida vem, a enfermidade vem, as dores vêm, para que eu e você voltemos para o Senhor. Então a ansiedade, a preocupação não é de toda ruim, porque é nessa hora que a gente volta para Deus. Já viu aquela expressão, ai, se não vem pelo amor, vem pela dor, já ouviu? Os crentes gostam de falar isso, né? Ai, se ele não vem pelo amor, vai vir pela dor. Gente, quem que vem pelo amor? Eu vim pela dor, vocês vieram pela dor. Eu tive o privilégio de nascer na igreja, tive mesmo o privilégio. Só que eu me afastei. E aí foi na dor que eu falei, puxa vida, por que eu vou ficar passando por isso? Voltei para Cristo, foi na dor, foi nos momentos difíceis. Então, a dor, o sofrimento e o problema nos leva para perto de Deus, né? Então eu e você precisamos entender essa segunda parte boa da ansiedade, né? Você sente a necessidade dos braços eternos debaixo de você, carregando problemas menores que não são nada para as outras pessoas. Em terceiro e último aqui. Como Paulo também ensina, o Senhor demonstra o seu poder através das nossas fraquezas. Portanto, esse teólogo Flávio, ele conclui, não deixe isso te desanimar. As enfermidades naturais podem fazer com que a morte seja menos terrível. Isso pode te levar mais perto de Deus e te proporcionar uma oportunidade de demonstração da sua graça em tempos de necessidade. Então, que eu e você possamos entender, né, essa terceira coisa que a ansiedade produz, né? A gente experimenta o poder sobrenatural de Deus sendo derramado sobre as nossas vidas, né? A gente tem uma oportunidade de ser demonstrada sobre nós a graça e o favor de Deus. Então, de maneira intuitiva, reformula a nossa visão, transforma a ansiedade, que era um fardo, em uma oportunidade. É um avanço significativo para vivermos livres da ansiedade. Quanto mais ansiedade aparecem, mais ocasiões nós temos para lançá-las àquele que cuida de cada um de nós. Então, quanto mais problemas, irmãos, quanto mais preocupação, mais oportunidade temos de nos aproximarmos de Deus, de estarmos presentes diante do nosso Senhor. Então não veja as preocupações como algo ruim. Deixa eu pegar a conclusão aqui para a gente terminar. Deus sempre está e estará conosco, mesmo também se nós tivermos a ansiedade. A conclusão é essa, que independente se nós estamos ansiosos ou não, muitos ansiosos ou poucos ansiosos, Deus vai estar presente em todos os momentos, tá? A ansiedade de todo não é ruim para nós.
Seja a ansiedade uma convidada eventual, uma companheira constante, nós não estamos sozinhos nessa batalha. O Senhor não abandonará a mim e a você. Ele é sempre presente com o seu povo, trazendo conforto ao cansado e aos quebrantados de coração. Encorajemos uns aos outros, inspirando uns aos outros em amor e boas obras, e carregando os fardos uns dos outros, lembrando uns aos outros que a batalha contra o medo, a ansiedade e a melancolia irá cessar. Aqui vai passar, vai cessar. E Deus vai estar conosco. Enquanto nós estivermos respirando aqui nesse mundo, irmãos, Ele vai estar conosco. Ou mais ansioso ou menos ansioso, Ele vai estar conosco. Até lá, nós perseveramos com graça de Deus, a fim de sermos fiéis, temperados e cheios de esperança, porque está chegando o dia em que o abismo causado pela ansiedade será apenas uma lembrança, assim como os requisitos da pecaminosa falta de fé. De fato, não haverá mais dor, pranto, lamentação, nem mesmo a escuridão da noite. Abram comigo no último texto, Apocalipse 21, e eu encerro com esse texto aqui. Apocalipse 21, versículo 4, diz assim: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Sabe quais são as primeiras coisas? Aquilo que eu e você estamos vivendo hoje. Passaram. E Apocalipse 22, 5 diz assim: então já não haverá noite, e não precisarão de luz, de lamparina, nem de luz do sol, da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todo o sempre. Termino dizendo que a minha luta e a sua luta vai passar, vai acabar. Quando eu e você fecharmos os nossos olhos aqui na terra, nós abriremos os nossos olhos lá no céu. Lá não haverá dor, não haverá sofrimento, graças a Deus não haverá mais ansiedade, preocupação, não haverá alergia, dor na coluna, nada. As primeiras coisas já vão passar. E lá o sol da justiça vai brilhar eternamente sobre mim, sobre você. Vamos ficar em pé? Eu quero orar para encerrar o nosso estudo de hoje à noite. E eu espero que Deus tenha falado com você através dessa palavra. Lembre disso, irmãos, a ansiedade não é todo ruim, não é de todo ruim para nós. As preocupações não são de todos ruins, os problemas não são todos ruins para mim e para você. Porque nós temos, em meio às ansiedades, nós temos o agir de Deus, e nós nos aproximamos também diante da presença dEle. Só deixa eu ver se tem algum pedido de oração aqui no YouTube. Nós vamos orar por algumas pessoas aqui. Eu quero ver se tem alguém pedindo oração, e aí nós já vamos encerrar. Não tem. Então vamos orar? Feche os seus olhos um instante. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado por tudo que nós aprendemos aqui, Senhor. Que possamos nos aproximar de Ti a cada dia, que em meio aos medos, às preocupações da vida, às ansiedades que temos, que possamos experimentar a provisão divina sobre cada um de nós. E que possamos entender que a nossa vida não é aqui. Nós estamos de passagem, nós estamos aqui como peregrinos, Senhor. Essa terra não é a nossa habitação eterna. Nós temos uma morada eterna. Temos a vida que o Senhor tem preparado para nós. Como Jesus disse, eu vou preparar um lugar, que aonde eu estou, eu quero que vocês estejam também comigo. E nós sabemos que Jesus está preparando o céu para cada um de nós, a morada celestial. E que possamos, ó Deus, mantermos os nossos olhos em Ti, confiarmos em Ti, Pai. E quando estivermos ansiosos, preocupados, que possamos achegar à Tua presença, em oração, em leitura bíblica, para que possamos experimentar da graça e do favor de Deus sobre cada um de nós.
Abençoa os meus irmãos que estão aqui, os que estão em casa também participando desse estudo. Coloca as tuas mãos sobre eles, ó Pai, e que a tua bênção, a tua provisão seja presente em cada uma das nossas vidas, e que o amor do Pai, a graça redentora do Filho e que as consolações do Espírito Santo sejam presentes em nossas vidas hoje, para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Domingo nós teremos o nosso culto às 7 horas. Eu quero convidar você a participar aqui presencialmente, tá bom? Deus abençoe, gente. Um ótimo final de semana para todos, em nome de Jesus.